Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E no programa de hoje eu vou conversar com o vereador Ronivaldo Maia, do PT. Ele vai falar sobre vários assuntos, mas eu vou começar a conversa a respeito de um evento que ele promove hoje na Praça da Gentilândia, às 17 horas, que é um dia de combate à LGBTfobia. Infelizmente, muitos casos têm acontecido, têm chocado a sociedade e essa questão LGBT é um assunto que o vereador traz hoje na Praça da Gentilândia. Vereador, bom dia. E como é que o senhor preparou essa audiência pública que é fora da Câmara Municipal, né? Bom dia aos telespectadores, bom dia, Paulo. A minha alegria de dizer, inclusive, que a Câmara precisa ousar no sentido de, por exemplo, a audiência pública em questão hoje será na Praça da Gentilândia. E que bom que seja fora desse território da própria instituição Câmara. É a instituição, porque é um ato oficial do poder ocorrendo numa praça da nossa cidade. Neste caso específico, no mês de maio, a partir do dia 18, que é uma data que está dirigida a pensar os desafios do público LGBT, e particularmente houve já mais de uma semana de eventos e essa audiência pública que inicialmente estava pensada para aqui na Câmara, né, no dia 24, meio que encerrando, a gente resolveu estender ela para o dia 28 e que coisa boa, hoje nós estaremos a partir das 17h30 com a mesa tendo o poder público, tendo nós vereadores, tendo a sociedade civil organizada, tratando de um tema que, aliás, essa semana o STF se posicionou, de certa maneira, porque 6 dos ministros já se decidiram por tornar a homofobia crime de racismo. Uma ótima decisão. Uma decisão que a gente pode... é porque agora tudo fica meio que criminal. Não. Depois da Constituição de 88, pasme, as pessoas achavam normal ser intolerante com relação aos negros. Só deixou de ser quando, a partir daquela data de 89, o racismo começou a se desenhar, hoje se tornou crime. Aí o povo, esses dias eu encontrei divulgando a nossa audiência, nós panfletamos ali no entorno do Benfica, em alguns locais, e um advogado dizia, mas rapaz, vocês agora querem criminalizar tudo, ninguém não pode dizer nada que vai criminalizar. Como quem diz assim, não, se ocorrer um determinado crime, não já está previsto no Código. Gente, eu até disse para ele, olha, você é advogado, eu sou legislador. Tem que lembrar que nós, cidadãos, precisamos que o Estado se construa com um desenho institucional de respeito a todos. E o que ocorre hoje é que a minha intolerância não pode se dar o luxo de passar desapercebido quando eu, com intolerância, cometo crime de racismo. Você discriminar por cor, por sexo, por religião, tudo isso é forma de racismo. Portanto, o que o STF está tornando a homofobia passa a se enquadrar criminalmente nos mesmos moldes do que se colocou a lei do racismo. A nossa audiência pública se realiza no momento, inclusive, que a gente vai aproveitar para reverberar essa decisão, para, inclusive, trabalhar a partir da fala de quem vive, que são os movimentos sociais organizados, a coordenadoria do município, do Estado, para, inclusive, a gente refletir um pouco sobre isto. Além do fato de que, lamentavelmente, Fortaleza não deve, não pode tolerar, por exemplo, das mortes que têm ocorrido de travestis aqui na nossa cidade. Tem casos que choca a memória de todos quando a gente fala da Érica lá no Zé Basto, de Dandara lá no Bom Jardim,
de tantos outros, como semana passada um outro foi cometido e, portanto, é necessário a gente tratar para não conviver com a LGBTfobia, que é a intolerância de muitos de nós héteros, ditos normais, de bem, que simplesmente resolve cometer crimes contra quem tem a orientação sexual distinta da nossa. Muito bem, uma excelente audiência pública essa, com certeza, e parabéns por essa iniciativa, vereador. Mas vamos ver agora um outro assunto que, inclusive, aqui na Câmara tem sido muito discutido, porque é uma concessão pública, no caso, o transporte coletivo, né? E agora a tecnologia fez com que o cartão, a pessoa passe tudo com cartão e sem dinheiro. Uma pessoa que pouco utiliza um ônibus, hoje não pode andar de ônibus porque dinheiro não entra mais lá no ônibus. Paulo, isso é um absurdo. Vamos entender. O poder público concede uma concessão pública ao particular. O particular ganha o nosso dinheiro, lucra com essa concessão. Aí eu, que sou o público, vou acessar a este veículo, a esse transporte, e sou impedido. Hoje, o que está ocorrendo, em muitos casos, é constrangimento, porque o cabo se obriga a descer, porque o seu dinheiro, moeda nacional, não é acatada. Ora, nada contra a tecnologia. Mas que tecnologia é essa, implantada por um particular que ganha o nosso dinheiro, que não previu a inclusão de todos? Não se pode tolerar a exclusão de pessoas de um serviço público que o particular opera, dado pelo poder público. Portanto, estamos falando de ônibus de autoatendimento que, ao implantar, talvez o sentido maior foi desempregar o trocador. Porque, para além disso, tudo bem, eu não vou ter o trocador, mas eu quero comprar uma tarjeta que seja, que permita que essa tecnologia leia essa tarjeta, que eu compre em qualquer autoatendimento vendido pelo Sindiônibus, pela Etofone, possa acessar. É como você lembrou, Fortaleza, além de uma cidade turística, hoje é uma metrópole que não é referência só para o Ceará, é para o Nordeste todo. Muita gente vem para cá ficar 2, 3 dias, uma semana. Então não se justifica, por exemplo, ter que adquirir um bilhete único ou um cartão. Não faz sentido. O sentido é, para ficar muito claro, aqui na Câmara, nós estamos atentos a isso. O Ministério Público foi provocado por nós, aqui, pelos vereadores, para se posicionar, e o que a gente quer é que, imediatamente, duas coisas. Primeiro, que essa tecnologia, lamentavelmente, o prefeito, que é quem deu a concessão, foi a prefeitura, não poderia, jamais era para ter que o Sindiônibus exclua munícipes, como hoje ocorre, com a tecnologia que pasme, está atrasada. Porque hoje em dia a tecnologia tem que incluir todos. Exatamente. E eu mesmo, que nos sábados pela manhã, muitas vezes eu ia ao centro de ônibus. Quer dizer, hoje eu não vou poder ir porque eu não tenho cartão, né? Você corre o risco, até tem. Você fica esperando mais do que o dobro. Você vai pegar o ônibus. O autoatendimento não lhe atende, porque você não tem o cartão. Aí você se obriga a esperar um outro que vai passar. Você vai perder mais tempo e vai pegar ele lotado. Exatamente. Complicou. Bom, plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o vereador Ronivaldo Maia, do PT. Aguarde. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a televisão da Câmara Municipal. Estou conversando com o vereador Ronivaldo Maia, do PT. Vereador, no dia 30 agora, né, está programada uma
Movimentação nacional, né, promovida, no caso, pelos estudantes, né? Isso aí é um tema que tem, nos bastidores, se fala muito a respeito dessa movimentação e da expectativa de que ela seja bastante representativa. Dia 15, a educação como um todo fez uma manifestação nacional, um dia de luta e paralisação pela educação. Por quê? Esse ano está previsto a necessidade do Fundeb ser renovado, que é um fundo, basta lembrar, para dizer da importância dele, de a cada R$10, por exemplo, que nas cidades como Fortaleza se investe, R$6 é desse fundo. E não é favor não, é dever, porque a União é quem mais arrecada. E agora nós temos que renovar o Fundeb. E o governo aí já tem dado mostra de que não prioriza a educação para a maioria do povo. E cogita, pasme, pode ser que agora caia a ficha deles. Dia 15 foram milhões que foram às ruas para poder cobrar o que nos é de direito. Eu sou professor da rede estadual, além de como professor que sou servidor, prestar meu serviço, não há serviço mais nobre do que o de educar. Mas para isso, inclusive, há um desenho que se fundamenta a partir do financiamento que o Fundeb propicia. E este governo federal, que me parece que não é por acaso, nós estamos com quase 6 meses de governo e o MEC agora que está acertando alguns passos nesse desenho. Agora, se não fosse já grave a situação de um MEC que não tem funcionado, de um governo que se engancha deliberadamente para prejudicar a educação brasileira, o presidente, diante de manifestações legítimas, democráticas, ordeiras, ele vai se dar como é que eu vou nominar esta fala dele? Se dá como está à vontade, de dizer que quem foi se manifestar eram idiotas úteis. Presidente da República. Obviamente que o Jair Messias Bolsonaro dispensa comentário do quanto ele é tosco, do quanto ele é limitado, do quanto efetivamente ele não tem efetivamente as qualificações realmente necessárias. Mas teve um voto, e é o presidente, é o nosso presidente do nosso país. Lamentavelmente, essa fala dele insultou os estudantes. E dia 30, não deixa de ter o nosso apoio como professor e como outros atores da educação, mas os protagonistas serão os estudantes que estão chamando uma manifestação de defesa da educação e de exigir respeito do presidente para essa classe estudantil brasileira, que é o futuro do país, e que corretamente estão na rua agora, porque o presente é esse, é de um governo que não prioriza a educação. Se de fato a gente deixar que este governo, no presente, se materialize, o futuro nosso está ameaçado. Parabéns aos estudantes brasileiros, que dia 30, e aqui em Fortaleza, a concentração é 14 horas na Praça da Bandeira, para mais um ato, nesse caso, em defesa da educação e em desagravo à frase do presidente Bolsonaro. Muito bem. Agora, vereador, na questão assim legislativa, né, o que é que o senhor está preparando para, no caso do bairro Benfica, né, que o senhor é muito também ligado ao bairro Benfica? Olha, eu estava, todos nós, por exemplo, essa audiência pública, e é muito simpático a gente propor no bairro do Benfica, primeiro porque é um bairro, sim, que pela concentração da universidade, da escola técnica, de uma sociedade civil que se movimenta em torno de temas, no caso da minha audiência, pertinente à luta dos direitos humanos, que é a LGBTfobia, que é o respeito aos segmentos que se organizam, nós também queremos lembrar e estamos legislando. Eu fiz um requerimento de nossa iniciativa propondo que o Benfica, que tem uma vocação, não que a gente não possa ter carro transitando por lá, mas a vocação do Benfica precisa ser de uma área de trânsito calmo. O que é isso? São áreas que na cidade dão mais vez ao pedestre. Ali, por exemplo, os estudantes saem da UFC para almoçar, saem da biblioteca para ir para um deslocamento da aula num prédio, tudo ali no entorno. Então,
nós temos que pensar. Agora mesmo, no mês de maio, por conta deste nosso requerimento, a AMC já está fazendo algumas intervenções, por exemplo, colocando esquinas 2.0, que é um formato de esquina que compatibiliza o trânsito mais calmo. Tem algumas passagens de pedestre, a rua Paulino Nogueira já está se tornando uma rua de trânsito calmo, com a velocidade limitada a 30 km. E eu quero justamente, já dei entrada a um projeto de lei propondo que esta rua, que começa ali no Presidente Vargas e vai até a Avenida da Universidade, ali do lado, onde tem o Banco do Brasil e o acesso à reitoria, pelo fundo, que ela se torne um corredor cultural. Pela presença de bares, pela presença da praça, pela presença da residência estudantil. Aquele corredor, eu não tenho dúvida, atualmente já é vez ou outra interditado, quando tem uma atividade na praça, quando tem inclusive um evento cultural da própria universidade. Portanto, o Benfica, eu não tenho dúvida nenhuma, que para continuar tendo aquela referência histórica de suas casas que lembram a Fortaleza de uma época década de 50. Né, de uma época que traz um traço da história da cidade, precisa ser preservada. E talvez na área, principalmente envolvendo o trânsito, essa cidade está tomada por uma lógica do automóvel. Os automóveis não querem parar para as pessoas. Os automóveis têm vitimado pedestres, ciclistas, e o Benfica, eu não tenho dúvida que a gente precisa, nesse esforço legislativo, e é essa a minha intenção, de propor alguns desenhos legais para áreas como essa que eu estou propondo, se tornar corredor cultural. A AMC, agora, por conta do Maio Amarelo, está fazendo as intervenções no trânsito, que há um requerimento nosso no começo de fevereiro que propôs a AMC fazer um estudo dirigido para que nós pudéssemos, no Benfica, implantar uma área de trânsito calmo. E penso que a gente quer, aí, ao longo desse semestre, não tenho dúvida, ter um Benfica, como sempre foi, boêmio, cultural, e agora, mais do que nunca, do pedestre. Muito bem, vereador Ronivaldo Maia, do PT, muito obrigado pela entrevista e bom trabalho para o senhor, né, nesse retorno aqui da Câmara Municipal nesses próximos 2 anos. Aliás, projetos o senhor já está apresentando, né? Muito obrigado, digo eu, da oportunidade de participar aqui do programa. Mais uma vez, quero encerrar fazendo o convite para a nossa audiência pública e fazendo o convite para você, cidadão, acompanhar os trabalhos da Câmara de Vereadores dessa cidade, que é sua cidade, e que nós aqui estamos lhe representando. Muito bem, plenário da cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.